Millennials enfrentam uma nova crise potencialmente fatal. Depois de enfrentarem crises financeiras, disfunções políticas e colapso ambiental, você pensaria que as coisas não poderiam piorar. Mas uma nova ameaça chocante está surgindo. As taxas de mortalidade entre jovens adultos estão aumentando em uma velocidade alarmante. Ao contrário das gerações anteriores, millennials nos Estados Unidos da América estão morrendo antes do esperado. No episódio de hoje do The Infographics Show, analisamos por que esta geração morre mais jovem do que qualquer outra na história recente. Após anos de avanços na saúde e longevidade, médicos e cientistas perceberam algo estranho. Ou seja, a mortalidade entre pessoas de 25 a 44 anos começou a aumentar em 2012 e disparou durante a pandemia. Em 2023, a mortalidade entre jovens adultos subiu mais de 20% em 4 anos, ficando quase 70% acima do esperado. Esse aumento causou milhares de mortes precoces. O aumento nas mortes não é atribuído apenas, nem principalmente à pandemia. Naquela época, todos os países tiveram maior mortalidade. Nos Estados Unidos da América, o aumento foi mais intenso por regulamentações flexíveis e menor adesão à vacina. Para cada 2 mortes causadas pela pandemia em países semelhantes, os Estados Unidos tiveram 3. No entanto, o aumento nas mortes de millennials já vinha acontecendo anos antes do lockdown e continuou mesmo após a forte queda na mortalidade por Covid-19, especialmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cerca de 3 milhões de pessoas morrem todos os anos. Se os Estados Unidos da América tivessem saúde igual aos países pares, poderiam salvar 1 em cada 4 dessas vidas. Para quem tem entre 25 e 44 anos, a diferença é ainda maior. 62% das mortes desse grupo não ocorreriam em outros lugares. Houve um aumento nas mortes de adultos jovens no mundo, mas nos Estados Unidos o crescimento foi muito mais extremo. Então, o que está causando isso? E por que o problema está atingindo os Estados Unidos mais do que qualquer outro lugar? Comecemos pelas mortes de millennials nos Estados Unidos da América, ligadas à crise dos opioides. Drogas são a principal causa de mortes em excesso entre 25 e 44 anos. Uma análise dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças revelou que, entre 2007 e 2017, mortes por drogas entre millennials subiram 108%. De 1999 a 2017, as taxas de overdoses fatais por opioides aumentaram 500% e as overdoses por opioides sintéticos como o fentanil tiveram um aumento de 6.000%. A epidemia de opioides foi crucial na crise. No fim dos anos 1990, opioides prescritos ficaram amplamente acessíveis. A maioria dos pacientes não foi informada sobre os fortes efeitos colaterais e alto risco de dependência dos comprimidos. Quando os órgãos reguladores reagiram e os médicos pararam de receitar opioides para cada músculo distendido, já era tarde demais. Milhões já estavam viciados, então conseguiam os remédios ilegalmente ou partiam para a coisa mais próxima que encontravam nas ruas, a heroína. Não se trata de poucas pessoas. A Associação Psiquiátrica Americana estima que entre 3% e 12% das pessoas tratadas com opioides para dor crônica desenvolverão dependência ou abuso com consequências negativas. Talvez por isso, 4% a 6% de quem abusa de opioides acaba usando heroína. Esse número pode não parecer tão grande até você perceber quantas pessoas abusam de opioides. Cerca de 80% dos usuários de heroína começaram com analgésicos prescritos. No entanto, há uma nova droga que está superando a heroína atualmente, o fentanil. O Congresso informou que, em 2016, as mortes por fentanil superaram as de heroína e analgésicos. E em 2022, 90% das mortes por overdose relacionadas a opioides envolveram fentanil. Muitos que morreram por fentanil não o usaram intencionalmente. Drogas como a cocaína frequentemente são misturadas com fentanil, seja por engano ou para aumentar a potência de forma barata, causando overdoses acidentais. Por que os Estados Unidos são tão vulneráveis a mortes por drogas? Estudo da Population and Development Review revelou que as mortes por overdose nos Estados Unidos da América são, em média, 3,5 vezes maiores que em outros 17 países ricos.
Por isso, os Estados Unidos da América têm 4% da população mundial e 27% das mortes por overdose no mundo, enquanto países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos tiveram 30 mortes por milhão por opioides em 2019, os Estados Unidos da América registraram 223 mortes por milhão. Isso não é nenhuma surpresa se você considerar o fato de que os Estados Unidos da América têm as maiores taxas de abuso de medicamentos prescritos e transtornos por uso de drogas em geral no mundo desenvolvido. Entre quem usa analgésicos prescritos, o abuso variou de 7 a 13% na União Europeia, conforme o país, e chegou a 20% nos Estados Unidos da América. Quanto ao uso geral de drogas, os Estados Unidos da América superam quase todos os outros países. Segundo a World Population Review, em 2021, cerca de 3.500 a cada 100 mil pessoas nos Estados Unidos da América tinham transtorno por uso de drogas. O país com a segunda maior taxa, o Canadá, tinha 1.920 a cada 100 mil pessoas com transtorno por uso de drogas e as taxas só despencam a partir daí. A crise é devastadora, não só para a vida, mas também para a qualidade de vida. Cientistas usam os anos de vida ajustados por incapacidade, DALYs, para medir quantos anos saudáveis são perdidos da vida média de uma pessoa. Em 2019, os Estados Unidos da América tiveram 6,7 DALYs por uso de drogas. A Estônia, apenas 5. A maioria dos países ricos da Europa e Ásia ficou bem abaixo de 4 DALYs. Agora, está claro porque os millennials nos Estados Unidos estão morrendo em taxas mais altas por overdose de drogas. Mas não está tão claro por que eles estão usando e abusando de drogas em taxas tão elevadas. Um estudo feito por epidemiologistas do Reino Unido descobriu que, quanto mais desigual é uma sociedade, maior é o nível de uso de drogas. Isso é ruim para os Estados Unidos, que estão entre os países mais desiguais do mundo desenvolvido, atrás apenas da Turquia e do México, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos. Vamos analisar outra grande causa de morte entre millennials para entender o que ocorre com jovens americanos, pois overdoses de drogas são agrupadas como mortes por desespero, termo que inclui também mortes por álcool. Entre 2007 e 2017, mortes ligadas ao álcool cresceram 69% entre millennials dos Estados Unidos da América. As causas do alcoolismo e do vício em drogas são muito semelhantes. Instabilidade econômica, problemas de saúde mental e isolamento social, comuns entre jovens, levam à automedicação. E os millennials estão lidando com tudo isso. Eles entraram no mercado de trabalho em, como diz um site médico, um momento interessante, que é uma maneira interessante de dizer que eles já estavam ferrados antes mesmo de se formarem. A grande recessão tornou o avanço profissional uma corrida estilo Frogger para muitos millennials. Na tentativa de manter seus empregos, eles foram além do esperado, destruindo o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e causando ataques de pânico em si mesmos. O millennial médio tem mais de $87 mil em dívidas enquanto os preços sobem. Não surpreende que toda a geração esteja surtando. Aproximadamente 20% dos adultos nos Estados Unidos da América têm diagnóstico de ansiedade ou depressão. Essa é uma das taxas mais altas entre os países ricos. Embora busquem mais ajuda profissional, também enfrentam mais problemas de acesso ou custo. Nos Estados Unidos da América, metade dos adultos em sofrimento emocional culpa questões sociais e econômicas, bem mais que em outros países, agravando outra crise. Entre 2014 e 2017, casos de depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade cresceram 30% entre millennials. Não é de se admirar que tantos recorreram ao álcool ou ao fentanil para lidar com isso. Se o consumo de álcool diminui, por que as mortes relacionadas aumentam? Pesquisa Gallup do verão de 2025 revelou que só 54% dos adultos dos Estados Unidos da América consomem álcool, o menor índice em 90 anos de pesquisa. A visão sobre o álcool está mudando rápido. Metade dos adultos de 35 a 54 anos acredita que até consumo moderado de álcool faz mal. Entre jovens, essa visão é ainda mais comum. 2/3 dos jovens de 18 a 34 anos concordam. Por que então as mortes por álcool cresceram?
69%? Infelizmente, os especialistas têm poucas respostas. Uma explicação é que os millennials que pararam de beber eram em geral bebedores moderados e não tinham alto risco de morte aos 30 ou 40 anos. Bebedores pesados não pararam. Muitos, sob pressão social e financeira, podem beber ainda mais. A Commonwealth Fund relata a história de Brittany Rose Hallett, uma millennial que enfrenta problemas comuns entre sua geração: dívida estudantil e desemprego duradouro, mesmo tentando achar emprego. Infelizmente, isso levou Brittany a desenvolver um transtorno por uso de álcool e pancreatite fatal. Ela faleceu em 2014, com 26 anos. Existem páginas e grupos inteiros no Facebook de famílias homenageando parentes da geração millennial que morreram de doenças como insuficiência hepática e pancreatite, todos antes dos 40 anos de idade. Muitos desenvolveram transtorno por uso de substâncias devido a problemas como os da Brittany. A desigualdade, o estresse, as dívidas e a automedicação, que rapidamente leva à dependência, estão matando uma geração. Talvez as coisas não fossem tão ruins se as pessoas tivessem melhor acesso ao cuidado com a saúde mental. Mas, como você está prestes a ver, esse não é o caso. Além das pressões econômicas que mencionamos antes, há outra epidemia contribuindo para essa causa de morte: a solidão. Em 2023, o diretor de saúde pública dos Estados Unidos da América declarou a solidão uma epidemia, alertando que ela afeta não só o humor, mas também pode matar pessoas. O comunicado citou pesquisas mostrando que a solidão impacta a mortalidade como fumar. 15 cigarros por dia. Mesmo com o mundo mais solitário, os millennials, principalmente nos Estados Unidos da América, têm maior chance de vivenciar isso. Pesquisa da YouGov mostra que 30% dos millennials se sentem frequentemente ou sempre solitários, contra 20% da geração X e 15% dos baby boomers. Nem mesmo a geração silenciosa se sente tão isolada, e muitos vivem em casas de repouso. Isso pode ocorrer porque em casas de repouso ainda se faz amigos, enquanto 22% dos millennials disseram não ter amigos. São 16% da geração X e 9% dos baby boomers. E não só os millennials, a geração Z está ainda pior. 73% dizem sentir-se sozinhos às vezes ou sempre. Cientistas descobriram que o isolamento social eleva em 32% o risco de morte precoce, pois causa estresse crônico que inflama o corpo e aumenta as chances de câncer e ataques cardíacos. A situação é ainda pior nos Estados Unidos por vários motivos. Uma cultura mais individualista, por exemplo, que não enfatiza a necessidade de comunidade, mas também por razões práticas, como a baixa oferta de profissionais de saúde mental e uma oferta ainda menor de profissionais acessíveis. 10% dos adultos americanos com doença mental não têm seguro de saúde. Não que ter seguro de saúde faça uma grande diferença. Relatório da Milliman revela que 2/3 dos americanos com transtornos mentais diagnosticados não receberam tratamento em 2021, apesar de terem seguro de saúde. Nos Estados Unidos da América, 1/4 dos adultos com problemas graves de saúde mental ou mais de 14 dias ruins por mês afirmam não conseguir pagar tratamento. Para os millennials, isso é só o começo. Eles também têm mais risco de morrer em acidentes comuns, como de carro. A mídia culpa os millennials por tudo, mas aqui está uma coisa em que eles realmente são piores do que todo mundo: dirigir. Millennials foram a geração com maior chance de acidentes de carro, quase 50 mil motoristas e acidentes por 1 milhão de habitantes. Isso representa cerca de 30,3% de todos os acidentes nos Estados Unidos. Os jovens e inexperientes motoristas da geração Z se envolveram em acidentes a uma taxa de 38 mil motoristas por 1 milhão de habitantes, principalmente porque você não pode bater o carro se nunca sai de casa. Até advogados de acidentes de trânsito concordam que millennials são os piores motoristas. Infelizmente, isso também faz com que liderem o país em acidentes de carro fatais. Por quê? Talvez seja porque 86% dos millennials dos Estados Unidos da América usam o celular ao dirigir, e mais da metade manda mensagens e e-mails na estrada. 1/3 até checa o Instagram enquanto dirige, porque ver se aquela garota de quem você gosta viu sua mensagem com emoji de coração realmente vale a sua vida. Obviamente, checar se alguém viu seu emoji de coração vale a pena arriscar a sua vida.
Dois problemas comuns em pessoas mais velhas também fazem os millennials morrerem mais cedo: doenças cardíacas e derrames. Embora alguns fatores de risco, como o tabagismo, estejam caindo entre os millennials, os demais problemas superam essa melhora. Enquanto só 9% dos millennials fumam, 14% usam vape. Como o vape aumenta em 34% a chance de ter um ataque cardíaco, isso não está ajudando em nada. Junto ao estresse, solidão, obesidade e sedentarismo, esses hábitos prejudicam os corações dos millennials. A mortalidade relacionada à insuficiência cardíaca está aumentando em todos os aspectos. Segundo o estudo da Universidade Duke, entre 2012 e 2021, ela cresceu cerca de 906% em pessoas com menos de 45 anos. Não surpreende que os millennials possam ser a primeira geração a viver menos que as anteriores, exceto quem enfrentou a peste ou a varíola trazida pelos europeus às Américas. Em relação a AVCs, o pesquisador da Reuters, Dr. Condé Anand, identificou um padrão preocupante. Desde 1960, cada nova geração enfrenta um risco maior de morrer de um acidente vascular cerebral isquêmico em qualquer idade. O Dr. Anand citou obesidade, diabetes e estresse como principais causas. Dizem que os millennials são a geração mais pesada. O Cancer Research, Reino Unido, descobriu que 7 em cada 10 millennials britânicos já estão ou estarão acima do peso ou obesos ao final dos 30 anos, aplicando-se isso fora dos Estados Unidos da América pela primeira vez. Entre os baby boomers, apenas 5 em cada 10 eram. Um estudo da United Healthcare mostra que millennials têm mais risco que a geração Z, 106% mais chances de serem hospitalizados por diabetes e 55% mais chances de irem ao pronto-socorro por hipertensão. O relatório de saúde dos millennials americanos mostra que os millennials têm taxas mais altas de doenças crônicas do que a geração X tinha na mesma idade. A saúde dos millennials começa a declinar aos 27 anos, quando muitos ainda moram com os pais. Só 67% dos millennials têm médico de cuidados primários, contra 84% dos baby boomers. Você realmente não pode receber cuidados preventivos se não está consultando alguém que possa prevenir as coisas. Por que todos esses motivos são mais graves nos Estados Unidos, antes de chegarmos à principal razão para o aumento das mortes entre os millennials? O excesso de mortes do país aumenta continuamente desde 1980. Os americanos podem lembrar este ano como o começo da presidência Reagan e da polêmica Reaganomics. As ações econômicas e políticas de Reagan deram poder inédito às corporações sobre os consumidores. Isso começou o rápido desmonte da rede de proteção social, mantido por sucessivas administrações desde então. A rede de proteção social existe por um motivo: para te apoiar quando a vida não só te dá limões, mas os joga em você, como perder o emprego ou ter um ataque cardíaco. Sem rede de proteção social, é fácil cair no abismo da morte precoce. Talvez por isso, um estudo da Journal of the American Medical Association apontou 14,7 milhões de mortes em excesso nos Estados Unidos da América entre 1980 e 2023, embora as taxas de mortalidade tenham continuado a diminuir entre 1980 e 2010. Isso aconteceu em um ritmo muito mais lento do que em outros países ricos ao redor do mundo. Já em 2010, a tendência se inverteu totalmente. Os autores do estudo concluem que essas mortes evidenciam as consequências persistentes das falhas do sistema de saúde dos Estados Unidos da América, da desigualdade econômica e dos determinantes sociais e políticos da saúde. Isso pode agravar o próximo motivo surpreendente de mortes entre millennials nos Estados Unidos da América, mas ainda é um problema universal: altas taxas de câncer e especificamente de cânceres fatais. O câncer está aumentando mais rapidamente em pessoas na faixa dos 30 anos. Pior, ele surge mais agressivo e avançado. Pesquisa do Journal of the National Cancer Institute mostra que menores de 55 anos têm 60% mais risco de diagnóstico tardio que outros adultos. Corpos jovens têm algumas desvantagens quando se trata de câncer. Primeiramente, o câncer dificilmente será a primeira coisa em que um médico pensa quando um paciente de 35 anos chega a uma consulta reclamando de sintomas relativamente leves. Em segundo lugar,
Alguns tipos de câncer são mais agressivos em pessoas jovens, especialmente o câncer de mama. Como dissemos, jovens têm menos chance de ter médico de atenção primária. Elas também têm menos probabilidade de ir ao médico no geral, o que significa que, quando o câncer é finalmente detectado, pode ser tarde demais. Em 2018, adultos de 18 a 44 anos fizeram, em média, 173 visitas ao médico para cada 100 pessoas. Para aqueles de 45 a 64 anos, esse número saltou para 302. Para idosos acima de 65 anos, são 550 visitas por 100 pessoas. Isso mostra que o millennial médio vai ao médico 1 ou 2 vezes por ano, e alguns nem vão. Pesquisa da The Lancet, publicada em julho de 2024, analisou taxas de câncer em adultos desde 1920. Eles descobriram que as taxas de 17 dos 34 tipos de câncer aumentaram sucessivamente nas gerações mais jovens, especialmente entre os millennials, assim como as taxas de mortalidade. A Sociedade Americana de Câncer também descobriu que, entre 1995 e 2020, os jovens adultos foram o único grupo etário em que a taxa de incidência de câncer aumentou entre 1995 e 2020 de 1 a 2% ao ano. Quais os principais cânceres em jovens millennials? Mama, pâncreas e gastrointestinal. Anais de oncologia apontam que mortes por câncer de intestino aumentarão pela primeira vez entre millennials e geração X na Europa. O maior aumento será no Reino Unido, onde os pesquisadores esperam ver um aumento de 39% nas mortes por câncer de intestino em mulheres e um aumento de 26% em homens. Por quê? O álcool tem sido ligado ao câncer de intestino precoce. O Reino Unido, por sua cultura de alto consumo de álcool, enfrenta mais riscos que França e Itália, onde se bebe menos e com menos frequência. O câncer coloretal é outro grande problema entre os millennials. Nos anos 1990, a Sociedade Americana de Câncer apontou que era a 4ª principal causa de morte por câncer em pessoas com menos de 50 anos. Em 2024, foi a principal causa de morte por câncer em homens e a 2ª em mulheres. Millennials têm o dobro de risco de câncer de cólon comparado aos baby boomers. Cânceres gastrointestinais são os que mais crescem entre casos de início precoce, enquanto o de mama segue como o mais comum. Médicos acreditam que o aumento se deve a vários fatores, não a uma única causa. O crescimento da obesidade e do estresse não colabora. Ambos inflamam, danificam o DNA, alteram o microambiente celular e podem causar câncer. A solidão causa estresse crônico, levando à inflamação. A doutora Andrea Sursek levanta outra possível razão: exposições ambientais nocivas que aumentaram a partir dos anos 1950, danificando o DNA das células. Dados de pacientes com câncer coloretal precoce mostram algo interessante. O microbioma deles difere dos pacientes mais velhos. Para quem não lê estudos gastrointestinais, o microbioma é o conjunto de bactérias e micro-organismos do intestino. Acredite ou não, você quer mais desses circulando no seu sistema gastrointestinal, uma boa variedade para regular seu sistema digestivo. A gastroenterologista doutora Robin Mendelsohn descobriu que pessoas mais jovens com câncer coloretal tinham menos diversidade no microbioma do que pacientes mais velhos. Então, como você faz para tornar seu microbioma mais diverso? Ajuda a manter uma dieta rica em vegetais e fibras com variedade de alimentos, em vez de só pedir burrito e hambúrguer em casa. Nem todos podem pagar ou acessar essas dietas, pois cozinhar refeições saudáveis exige tempo e muitos vivem em desertos alimentares. Tudo isso indica um futuro preocupante. Um estudo da Blue Cross Blue Shield revelou que a mortalidade dos millennials pode ser até 40% maior que a da geração X. Problemas como solidão, estresse financeiro e sedentarismo, comuns entre millennials, estão piorando entre os mais jovens. Qual a solução? Menos tela, mais amigos reais, melhor alimentação e sair mais de casa. Ou você pode só rolar o TikTok sem parar com o Taco Bell e fingir que não há problema. Embora enfrentem desafios inéditos, como os millennials se comparam às outras gerações, veja todas as gerações explicadas em 10 minutos para um panorama geral ou clique neste vídeo.